Perdão, ficamos sem energia a tarde inteira. O celular da Jaqueline estava carregando ali também. E eu cheguei, já pus meu celular para carregar ali. À tarde eu precisava consultar algumas coisas e falei, não tem internet. Aí eu pensei, vou rotear do celular e usar o computador. Aí eu pensei, mas se eu rotear do celular, não tem bateria para de noite, para gravar o culto. Então, graças a Deus, pegou bateria ali, só que estava no modo economia de bateria, e tinha uma frase bem no meio ali da tela. Eu falei, mas que frase é essa? A frase era, você está no modo economia de bateria. Então, vamos fazer de conta que eu estou começando de novo, tá bom? Assim, essa parte que eu já falei, eu apago, e a gente manda para o pessoal da internet só daqui para frente. É bom que você escuta 2 vezes. Abacuque, capítulo 1. O livro de Abacuque significa o quê? Abraço. E no livro de Abacuque você não vai encontrar palavra de Deus para o povo. E hoje nós vamos ver que Abacuque foi mudando de fases. Assim como no videogame, nós também precisamos ir mudando de fase. E voltando lá para o livro de Amós, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: palavra que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isto aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do quê? Do terremoto. Então, Amós, 2 anos antes de um terremoto, recebeu uma palavra de Deus para dar para o seu povo. E qual era a palavra de Deus para o seu povo? O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Ou seja, aí você já encontra Deus dizendo, fala isso para o povo. Vamos para outro livro. Vai lá para Miqueias, um pouquinho depois de Amós. Miqueias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Miqueias, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E qual era a palavra que Deus estava mandando dizer ao povo? Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os seus moradores, o Senhor Deus será testemunha contra você. Do seu santo templo o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra, os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína. Então Amós também recebeu uma palavra para repetir para o povo. Vai lá para Sofonias, um pouquinho mais para frente. Sofonias, são livros pequenos. Também no capítulo 1, versículo 1,
Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei. Deus está mandando um recado e Ele vai continuar falando as coisas aqui. Então, profetas geralmente traziam uma mensagem de Deus e repetiam aquela mensagem ao povo. O Ageu, por exemplo, a mensagem que Deus estava dizendo era: vocês estão preocupados com as suas casas, mas o templo está derrubado, o templo está acabado. E o povo estava dizendo: não, ainda não é tempo de mexer no templo. E estavam cuidando das casas deles, casas bonitas, casas chiques, casas cada vez melhores. E estavam dizendo: não é hora de mexer no templo. E aí Deus chama a atenção do povo dizendo: como é que vocês querem morar em casas bonitas e o templo está desse jeito? Mas no livro de Abacuque você não vai encontrar em lugar nenhum palavra de Deus para o povo. Essa frase, uma frase que Deus deu para o profeta repetir ao povo. A gente começa Abacuque com o profeta questionando a Deus. Você talvez tenha percebido alguns problemas na sua família, talvez com os filhos, talvez com as filhas, talvez com os netos, talvez com as noras, os genros, com os cunhados, talvez com a sogra ou com o sogro. Nunca tem problema, né? Claro. Todo mundo tem problema. Talvez você tenha percebido problemas no seu bairro. Talvez você tenha percebido problemas no seu país. E algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, você está assim inquieto. A gente já nota aqui que o profeta já estava numa outra fase. Porque muita gente, diante do problema, faz de conta que não está percebendo. Eles ficam alienados. Lembram de uma figura que era muito comum antigamente, que eram 3 macaquinhos? Lembram? Um macaquinho com a mão no ouvido, as 2 mãos nos ouvidos. Outro macaquinho com as mãos aonde? Nos olhos. E outro macaquinho com as mãos na boca, as 2 mãos na boca, significando: eu não escuto nada, não vejo nada e não falo nada. Uma pessoa alienada fica assim, ela não vê nada, não escuta nada e não fala nada. Recentemente acrescentaram um 4º macaquinho nessa equipe. E o 4º macaquinho é o macaquinho com o celular na mão. Porque ele não vê nada, não escuta nada e não fala nada, né? Ainda mais se for um homem que, a hora que está ali com o celular, ele se desliga de tudo. Então ele não vê nada, não escuta nada e não fala nada. Tem muitos vídeos na internet de gente andando na rua com o celular na mão e cai em buraco que está com placas dizendo cuidado, e batem nas placas e batem nas portas de vidro fechadas, porque com o celular a gente não vê nada, não fala nada e não ouve nada. Mas o profeta Abacuque já tinha mudado de fase. Ele não estava alienado. Ele estava observando o que estava acontecendo com o seu povo e ele estava questionando a Deus. Ele foi falar com Deus. Olha ali no capítulo 1, nós não lemos nada ainda e vamos ler no decorrer da mensagem. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 em diante. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Olha a inquietação do profeta. Ele está dizendo para Deus: Deus, eu estou falando aqui para as paredes, eu estou falando aqui para as muralhas, o Senhor não está me ouvindo.
Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Quando ímpios que estão julgando, eles torcem a justiça para favorecer o que eles querem e em desfavor dos justos. O profeta, ele está falando com Deus e ele está dizendo: Deus, o Senhor não está me ouvindo. Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Eu diria para você que é melhor falar com Deus assim do que na hora de orar fazer de conta que está tudo certo. Na hora de orar, mudar o rosto e dizer: Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão... Eu sei que o Senhor está fazendo tudo. É melhor dizer para Deus: Deus, eu não estou entendendo nada. Deus, eu estou achando que as coisas estão erradas, me ensina. É melhor ser sincero com Deus. É melhor chegar para Deus e dizer: Deus, eu estou triste porque eu não entendi o que o Senhor fez. Eu estou triste, tira essa tristeza de mim. Deus, eu não estou entendendo, me ajuda a entender. Deus, eu estou achando que esse negócio não está sendo justo. Mas quem sou eu para decidir? O profeta está questionando. Ele está falando com Deus. Então, se você passou a enxergar problemas na sua família, problemas no seu trabalho, problemas na sua cidade, problemas no seu país, problemas no mundo, fale com Deus. Fale com Deus. Busque aquele que tem a resposta certa. E é importante você falar com Deus. Talvez, às vezes, você vai ouvir de um problema, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Às vezes as notícias são tristes. E nós aqui em São Paulo não podemos dizer: tudo bem, isso é lá no Rio de Janeiro. Nós temos igreja no Rio de Janeiro, irmãos. Nós temos igreja no Morro Dona Marta. Nós temos igreja em várias partes do Rio de Janeiro. Então, quando tem um problema lá no Rio, nós aqui em São Paulo precisamos orar, pedindo que Deus nos ensine o que fazer, pedindo que Deus nos mostre como orar. Recentemente eu escutei uma coisa que eu achei muito interessante. O pastor Hélio, lá do Rio de Janeiro, ele veio para dirigir uma reunião nossa aqui em São Paulo. E ele disse: vocês precisam visitar o Rio de Janeiro. Vocês precisam ir lá conhecer as igrejas do Rio de Janeiro. E ele falou: o problema é que os paulistas têm medo do Rio de Janeiro. Porque a notícia aqui fala mal do Rio de Janeiro. E aí ele disse o seguinte: os cariocas têm medo de vir para São Paulo. Porque as notícias lá no Rio falam de coisas terríveis aqui na região de São Paulo, e o carioca tem medo de vir para São Paulo porque ele acha que ele vai ser assaltado, vai ter bala perdida e tudo mais. Ele disse: a gente anda aqui no Rio tranquilo, a gente vai, volta, vem para a igreja, volta para casa. Mas quando acontece algo no outro estado, ore, ainda que não te alcance assim pessoalmente, fale com Deus.
Nós fomos recentemente desafiados a orar pelos cristãos lá na Índia, porque vários tiveram suas casas queimadas e tiveram que fugir para não serem mortos. Não tinha mais casa para morar, não tinha mais panela, fogão, cama, televisão. E muitos deles estavam morando na floresta para não serem mortos. Ore pelos irmãos da Índia. Em alguns países, quando algum cristão é morto e a viúva fica com as crianças, os vizinhos não deixam nem procurar no lixo por comida para dar para os filhos. Porque eles falam, é cristã, não vai mexer no meu lixo para achar comida. E não tem trabalho, não tem aposentadoria, não tem... São irmãos nossos. Ore, procure a Deus. O profeta está vendo as coisas acontecendo, os reis estavam agindo de forma errada, os reis estavam sendo injustos com a população, mas os reis estavam vivendo bem, estavam com fartura, comida sobrando, e o povo estava com fartura de alimento, estava fartando o alimento. Era injustiça. Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, uma época que o povo estava com fome, tinha gente discutindo sobre o que iam comer, e o rei mandou seu empregado procurar comida para os seus cavalos. O rei estava mais preocupado com seus cavalos do que com a população que estava passando fome. Então, aqui no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, o profeta está questionando Deus. Ele está dizendo, Deus, eu estou vendo injustiça. Parece que o Senhor não está vendo o que eu estou vendo. Eu estou pedindo e parece que o Senhor não está me ouvindo. O Senhor nos abandonou. E aí, quando ele procura Deus, Deus responde. Está no versículo 5 em diante. Deus começa a responder para o profeta. E Deus começa a falar de um remédio amargo. Não sei se você já tomou o remédio amargo. Eu lembro muito bem da imagem. Eu deitado na cama de casal dos meus pais. Eu estava doente. Eu lembro que o médico tinha passado que eu tinha que comer torrada, que era coisa cara na época. Mas meus pais compraram torrada para mim, era o que eu podia comer, torrada e outras coisinhas. Imagina só, o Dudu come em casa e às vezes ele acaba de comer, eu brinco com ele, um papagaio comeu aqui. Porque tem arroz aqui, outra coisa ali, ainda mais quando ele fica voando com o garfo, né? Imagina uma criança deitada comendo torrada. Depois de uns dias minha mãe falava, você quer comer alguma coisa? E eu respondia, pica, pica não, porque eu não falava nem direito ainda, eu só dizia, pica, pica não. Porque a cama começou a picar, porque aqueles pedacinhos de torrada na cama viraram um estorvo. Mas de vez em quando minha mãe e meu pai chegavam com uma caixinha azul que tinha um balãozinho, sabe esses balões que o pessoal sobe, vai voar no balão e tudo mais? Era um balãozinho com duas crianças. Até hoje eu lembro da imagem da caixinha azul com os balõezinhos, com um xarope. E o xarope era ruim, era amargo. E eu reclamei tanto que um dia meu pai falou, quer ver, eu vou tomar um pouquinho. A hora que ele provou, ele não conseguiu segurar. E ele fez exatamente a cara que eu fazia quando eu tomava o xarope. Era um remédio amargo. Mas geralmente remédio amargo funciona. Quando Abacuque vai falar com Deus, Deus responde para ele que está mandando um remédio amargo.
versículo 5 do capítulo 1. Olhem entre as nações e vejam. É a resposta de Deus. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, para marchar pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. E de quem eram essas moradas? Do povo de Deus. Deus está dizendo, eu vou trazer uma solução. E a solução eu vou trazer os caldeus para guerrear contra Jerusalém. Era um remédio amargo, porque o povo de Deus estava cheio de idolatria, estavam adorando deuses de outros povos, estavam com contendas entre os irmãos, os reis não estavam governando como deveriam, e Deus iria tratar o seu povo com um período difícil, um remédio amargo. Não era essa a resposta que Abacuque queria. Abacuque queria que Deus desse uma resposta boa. Tudo bem, eu já vou mandar um anjo aí que vai resolver tudo isso, vai resolver essa violência, o anjo vai guerrear, vai salvar vocês, vai acabar com a opressão, vai realizar justiça em Israel. Mas não foi essa a resposta de Deus. A resposta de Deus foi: eu estou mandando os caldeus, os babilônios, e eles são terríveis. Olha ali, por exemplo, versículo 7. Eles são pavorosos e terríveis, e fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, são ferozes, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Então, estão determinados a seguir em frente. Mas isso não era o que o profeta queria ouvir. O profeta não ficou quieto diante dessa resposta de Deus. Ele mudou de face. Ao invés de simplesmente dizer: tá bom, Deus, não entendi, mas tá bom. O profeta vai buscar a Deus, e no versículo 12 em diante, agora o profeta está em crise, e o profeta começa a falar com Deus, diante dessa informação de que os caldeus estavam chegando. E aí no versículo 12 o profeta diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para seguir de disciplina, servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que, então, toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os com a sua rede, os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio dela que
aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó, sem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta está dizendo: Deus, eu vou ficar orando até compreender por quê. Por que que o Senhor vai mandar esse povo feroz, o povo caldeu, o povo lá da Babilônia? Por que que o Senhor vai mandar o povo para resolver o problema que nós estamos tendo aqui? Ele vai para a torre de vigia. É importante que a gente busque a Deus para que Ele nos mostre o porquê das coisas estarem acontecendo. Coisas que fogem do que nós planejamos. A gente faz planos e a Bíblia diz que a resposta certa vem do Senhor. Porque às vezes os nossos planos não são a melhor solução para a nossa situação, mas a resposta certa vem do Senhor. Abacuque está dizendo: eu vou orar, eu vou vigiar, para saber que resposta Deus tem para mim. Talvez os problemas na sua família, está difícil de entender, está difícil de saber por que está acontecendo assim. Talvez Deus está mandando uma solução que seja remédio amargo, e você gostaria de um remedinho doce, você gostaria de algo que fosse fácil de tomar. Abacuque vai para a sua torre de vigia. E Deus responde. Está ali no capítulo 2, versículo 2 em diante. Deus responde. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorado. Você já está orando por algumas coisas há muito tempo? Para o seu marido se converter, para a sua esposa se converter, para o seu filho se converter. E talvez está parecendo demorado. Deus está dizendo aqui, mesmo que pareça demorar, versículo 3 no finalzinho. Mesmo que pareça demorar, espere. Espere. Ou coisa ruim, esperar. A gente não gosta muito de esperar. A gente quer para ontem. Eu vi uma frase, alguém disse: é para ontem já atrasado. É para ontem já atrasado. O negócio é... Antigamente as pessoas perdiam a carruagem. Lembra aqueles filmes de Bang Bang? Passava a carruagem e as pessoas viajavam na carruagem, 4 cavalos na frente. Antigamente as pessoas perdiam a carruagem, tudo bem, daqui a 2 meses passa outra. E a mesma pessoa disse: agora a pessoa perde o elevador e fica nervoso, que o próximo elevador vai demorar aí 40 segundos.
Mas Deus está dizendo para o profeta, mesmo que pareça demorar, espere. 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 Porque certamente virá, não tardará. O que é que significa o nome Abacuque? Abraço. Nessa segunda resposta de Deus, sabe quando você vai num funeral de alguém e a pessoa está sem esperança, perdeu um familiar, e às vezes a gente não sabe o que falar. Se você não sabe o que falar, não fala nada. O simples fato de estar ali do lado é a melhor coisa. Porque às vezes a gente tenta falar alguma coisa e acaba falando algo que não ajuda. Quer ver uma coisa que não ajuda muito? Virou anjinho, se é criança. Virou anjinho. Aí a criança fica pensando, por que Deus levou logo essa criancinha? Porque precisava de um anjinho lá em cima. Ou então virou estrelinha. Às vezes é melhor não falar nada. Melhor não falar nada. Mas às vezes um abraço às vezes com uma simples frase, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Nessa oportunidade que o profeta está na sua torre de vigia, aguardando Deus trazer para ele entendimento, é como se Deus abraçasse o Abacuque e dissesse, vai dar tudo certo. Espera. Mesmo se parecer que está demorando, espera. Espera. Eu estou ouvindo o que você está orando. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo na sua família. Eu sei o que está acontecendo na sua cidade. Eu sei o que você está passando no seu trabalho. Eu sei o que está acontecendo no Brasil. Eu sei o que está acontecendo no mundo. Espera. Nós temos o Apocalipse. Nós sabemos o que vai acontecer no final. Nós sabemos. Mas às vezes entramos em desespero. Desespero não querer esperar. Deus está falando, mesmo que pareça demorado, espere. Porque certamente virá, não tardará. Deus está dizendo, não vai chegar tarde. Vai chegar na hora certa. Vai chegar no momento certo. Como diz no versículo 3, no tempo determinado. Deus já tem o tempo certo das coisas. Espera. Vai dar tudo certo. Lembra que eu disse que a cada fase vai melhorando? Quando a gente chega nessa fase de estar diante de Deus, e a gente já disse que não entendeu, a gente já disse que parece que está demorando, a gente já disse que está difícil, mas a gente está ainda disposto a entender o que Deus quer nos ensinar. Às vezes Deus vem nos dar um abraço, que é o nome de Abacuque, e Ele diz, espera, Jânio, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Às vezes a gente quer a resposta rápida. Em São Paulo, uma mulher resolveu fazer o câmbio. Ela tinha muitos dólares guardados em casa. Ela pôs numa bolsa para ir até a cidade fazer o câmbio. Era uma bolsa grande com um fundo falso. Era uma bolsa que em cima ela colocou algumas coisas assim, sem importância, mas no fundo falso ela colocou aquela grande quantidade de dólares que ela já tinha guardado por muito tempo. E ela foi para a cidade. Só que roubaram a bolsa dela. E ela ficou sem seus dólares. Muito tempo depois ela estava andando na cidade. O que ela viu? Alguém perambulando pela cidade. E ela reconheceu a bolsa. Eu acho que é a Jaqueline que faz bolsas. Se ela encontrar uma bolsa dela, vai dizer, aquela ali fui eu que fiz.
né? Eu lembro dessa bolsa aí, quando eu fiz, deu trabalho. E a mulher viu a bolsa com alguém que estava andando na rua, perambulando assim, daqueles que ficam dormindo em qualquer lugar. Ela reconheceu a bolsa, ela chamou a polícia e disse: aquela bolsa é minha, roubaram de mim. E aí o polícia pegou a bolsa do homem e ela abriu o fundo e os dólares estavam lá. E ela recuperou os dólares, só que agora o câmbio tinha mudado muito melhor do que na época que ela estava para trocar. Então ela disse: foi bom, porque eu ia trocar naquela época, ia pegar um valor, agora eu peguei um valor muito maior. Então tem coisa que a gente não entende. Ela deve estar testemunhando isso para todo lado, né? Os bandidos guardaram o dinheiro para eu não fazer o câmbio na hora errada. Deus está dizendo aqui para Abacuque: Abacuque, espera. Daniela, espera. Laíde, espera. Floriane, espera. Elisete, André, espera. Paula, mesmo que pareça que está demorando, espera. Não vai tardar. Vai acontecer no tempo determinado. Eis, versículo 4, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse é um dos versículos mais importantes da questão daquilo que a gente crê. O justo viverá pela sua fé. Não é por obras. Você não vai viver só porque você dá brinquedo no Dia das Crianças. Você não vai viver só porque você compra agasalhos e distribui no tempo do frio. Você vai viver se você tiver fé. Fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Você pode dar brinquedos? Pode. Você pode dar doces? Pode. Você pode... Mas não é isso que vai te salvar. Deus está dando um abraço em Abacuque e dizendo: Abacuque, espera. E aí o Abacuque sobe de nível. E ele compreende que assim como o povo de Deus lá no Egito estavam desesperados, escravos, sofrendo, pedindo socorro, parecia que Deus não estava ouvindo o que eles estavam falando, mas no tempo certo Deus tirou o povo do Egito. Deus começa a dizer para Abacuque: Abacuque, eu vou tratar com os caldeus, eles não vão ficar dominando o tempo todo. Vai chegar um momento que eu vou tratar os caldeus. Esse remédio amargo que eu estou mandando para tratar o meu povo vai ser temporário, porque vai chegar um tempo que eu mesmo vou tratar os caldeus. O Abacuque compreendeu, e ele vai citar aqui na frente algumas coisas ligadas ao Egito, algumas coisas ligadas ao que aconteceu para o povo sair de lá do Egito, porque no tempo certo Deus tirou o seu povo da escravidão e os conduziu pelo deserto até chegarem à terra prometida. Nessa fase, com esse abraço de Deus, dizendo: espera, eu estou sabendo, eu estou percebendo, aguarde. Mas aí Deus diz para Abacuque: escreva a visão. Graças a Deus que Abacuque obedeceu. Por isso a gente está lendo Abacuque hoje. Porque Abacuque começa a escrever
as coisas que Deus foi mostrando para ele, e Abacuque cria uma canção. A gente sabe que é uma canção porque no final ele diz ao mestre de canto para instrumentos de corda. Abacuque cria um salmo, mas ele registra a história daquele salmo. Uma história que começou quando ele estava lá atrás e ele observou as coisas erradas e ele estava indignado com as coisas erradas e ele começou a questionar a Deus, perguntando se Deus não estava ouvindo, e Deus respondeu que estava ouvindo, e Deus respondeu que estava mandando um remédio amargo, e ele continuou falando com Deus, e Deus disse para ele: calma, espera, não vai tardar a solução. Se você hoje, eu não sei em que fase você está, se você está na fase que acha que não tem problema nenhum na família, no bairro, na cidade, no país, no mundo, talvez você viva num mundo diferente, numa cidade diferente. Peça para Deus te mostrar que as coisas estão acontecendo, muita gente sendo destruída, muitas famílias destruídas, coisas ruins acontecendo nas igrejas, gente deixando o Evangelho, famílias sendo destruídas, há muita coisa acontecendo. Então comece a observar, comece a falar com Deus, seja sincero com Ele. Às vezes as pessoas falam: eu não sei falar com Deus. Fale do jeito que você sabe falar. Converse com Deus. Você pode conversar com Deus dirigindo o seu carro, dirigindo o caminhão. Pode falar com Deus fazendo as tarefas de casa. Pode falar com Deus enquanto trabalha, só em pensamento. E Deus consegue ler o que você está pensando. Porque se você está trabalhando, você está fazendo suas coisas do trabalho, mas em espírito você pode estar dizendo: Deus, isso aqui eu não estou entendendo. Deus me ajuda a resolver isso aqui. Deus me mostra a solução daquilo outro. Fale com Deus. Ouça o que Ele tem para dizer. Não está aceitando o que Deus está fazendo? Deixe Deus te abraçar. E compreenda que Deus continua no seu trono. Ele não saiu do trono dele. Aquilo que está escrito no Apocalipse vai acontecer. Mas antes que aconteça o arrebatamento da igreja, da gente subir para estar eternamente com Ele nos céus, antes disso, muita coisa vai acontecer. Vai ser gente da família, às vezes, entregando o familiar. Vai ser povo contra povo, nação contra nação, irmão contra irmão. A fé de muitos vai se esfriar. Mas você deve continuar na sua torre de vigia, orando e falando com Deus, pedindo: Deus, me mostra o que o Senhor está fazendo, me mostra como orar. E muitas vezes Deus vai te dar o abraço e dizer: espera, Aguinaldo, espera, Irene, vai acontecer, no tempo certo. Vai acontecer, mas escreva a visão. Talvez você não goste de escrever, mas você pode falar a visão. Você pode dar o testemunho do que Deus está te mostrando.
Hoje de manhã teve um tempo gostoso de testemunho aqui. A pastora e eu chegamos à conclusão que foi o jeito que ficou a sala assim mais juntinho aqui. Hoje todo mundo teve que mudar de lugar, né? Que a gente deu uma mexida no desenho dos bancos. Já que todo mundo só senta no fundo, a gente trouxe o fundo mais perto. E eu até falei para quem estava me ajudando, ninguém vai sentar nos primeiros bancos. Ninguém sentou mesmo. Segundo banco só ali e aqui. Mas a gente está junto aqui. A gente está junto. Compartilhe. Hoje foi um tempo gostoso de testemunhos. Soraya contou a experiência dela, de como ela deixou de fumar. Cada pessoa foi compartilhando testemunhos. Quando a gente compreende que Deus está cuidando de tudo, a gente passa a falar para os outros, ou escrevendo, ou teclando no celular, ou telefonando para alguém, mas você vai compartilhar o que Deus está te mostrando. E aí a gente chega nos últimos versículos, capítulo 3, versículo 17 em diante. Agora que o profeta Abacuque já não tinha mais questionamentos com Deus, agora que o profeta Abacuque já tinha aceitado o remédio amargo de Deus, agora que o profeta Abacuque já tinha compreendido que assim como Deus tirou o povo do Egito, Deus também iria trazer livramento para essa situação que Israel estava passando. Agora Abacuque consegue escrever um cântico que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Estão vendo como faz diferença esses últimos versículos? Quando a gente compreende como é que ele chegou aqui, quando a gente compreende o que ele passou. Às vezes é fácil olhar para o Jânio e Carol e dizer: para eles é fácil fazer tal coisa, para eles é fácil fazer isso ou aquilo, mas só eles sabem como foi no começo do casamento, como foi para pagar as contas, como foi para resolver as situações. Às vezes a gente olha e fala: é fácil para o Donizete e Laide, mas só eles sabem como foi lá no São Quirino, né? Onde moravam, como foram os primeiros anos, tendo que levar as crianças para a igreja. Agora já são crescidos, já têm os filhos deles. Se a gente olhar só os últimos versículos de Abacuque, a gente vai dizer: é fácil para o profeta Abacuque escrever algo assim. Mas quando a gente olha, ele chegou aqui porque ele mudou de fase. Ele mudou de fase. Você tem alguma fase para mudar? Parou em alguma fase? Vamos orar? Baixe sua cabeça.
Ó Deus, talvez esteja alguém aqui hoje, ou talvez alguém assistindo a mensagem pela internet, alguém que nem está percebendo o que está acontecendo. E por não estar atento ao que está acontecendo em volta, nem está se preocupando. Não está se preocupando com o que está acontecendo com os netos, com os vizinhos, com a igreja. Senhor, que o Espírito Santo comece a mostrar as coisas erradas que estão acontecendo no casamento, talvez na vida pessoal, como homem, como mulher. Trabalha nesse coração. Talvez alguns aqui já observaram o que está de errado, mas estão na fase de culpar a Deus, de querer brigar com Deus, de querer reclamar com Deus, de achar que Deus não está ouvindo as orações, de achar que Deus não está prestando atenção nas coisas ruins acontecendo. Senhor, que essas pessoas possam mudar de fase e ouvir a Tua voz. Ouvir que o Senhor sim está vendo, o Senhor sim está ouvindo as orações, e o Senhor sim tem uma resposta, uma solução. E a sua solução é sempre a melhor, ainda que para nós pareça ser uma solução não tão boa. Ó Deus, Abacuque não gostou de saber dos babilônios, dos caldeus, mas era o tratamento do Senhor para o seu povo. E às vezes a gente está nessa fase de reclamar pelo que está acontecendo no país, no estado, na cidade, na igreja, dentro da família, lá no trabalho, lá na escola. Às vezes estamos reclamando, mas o Senhor quer que a gente mude de fase. O Senhor quer mostrar que é para a gente esperar, é para a gente permanecer firme, porque no tempo certo as coisas vão acontecer. Ainda que pareça demorado, ainda que pareça que não está acontecendo nada e está só piorando, Deus, que o Senhor nos dê um abraço nessa noite, para nós que estamos aqui, mas talvez nessa madrugada, para quem vai ouvir de madrugada, talvez nessa manhã, para quem vai ouvir de manhã, Deus dá um abraço, assim como o nome Abacuque significa abraço, Deus nos dá um abraço e fala ao nosso ouvido: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, no tempo certo, espera, aguarda, abençoa, Senhor. E que a gente saiba, assim como Abacuque foi obediente, e ele escreveu a visão, e ele escreveu o salmo para ser cantado no templo, e ele escreveu o histórico do salmo, que são esses capítulos antes, e esse trecho hoje nos abençoa, assim como Abacuque pode chegar ao ponto de dizer ainda que tudo pareça destruído, ainda que tudo pareça sem esperança, ainda que a coisa esteja muito difícil, todavia eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que a gente diga: Deus, eu vou continuar aguardando, esperando,
porque com essa palavra de esperança que já está na Bíblia, com essa palavra de que o Senhor tem tudo sob controle e que no final o inimigo será tratado e os teus servos serão poupados, serão levados para a glória eterna. Que nós também tenhamos essa esperança. E o Senhor mesmo disse aqui para Abacuque: o justo viverá pela sua fé. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Nos ensina a orar. Nos ensina a sermos honestos durante a oração. Que a gente não faça de conta que está tudo bem quando lá dentro do coração há algumas coisas nos inquietando. Que a gente seja sincero na oração, colocando diante do Senhor aquilo que nos preocupa, aquilo que nos incomoda, e que a gente saiba ouvir o que o Senhor vai responder. Que a gente mude de fases como Abacuque. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Continue orando. Continue orando. O pastor Manuel estava no meio do rio lá em Manaus, com um barquinho pequeno, e o barco deu problema, e eles começaram a remar, e a tempestade estava chegando, e aí o irmão disse: pastor, não é melhor a gente orar? E aí o pastor Manuel disse: rema e ora, rema e ora. Amém? Então rema e ora. As coisas estão difíceis no casamento, na família, na igreja, no trabalho, nas finanças, no país. Rema e ora. Amém? Mas vai aguardando. Porque se você está com Deus, Ele está dizendo para você hoje: vai dar tudo certo. Amém, Edna? Vai dar tudo certo, Paula. Vai dar tudo certo, Eunice. Espera, calma, aquieta, sossega. Não mete os pés pela mão, Ana. Calma, calma, Jaqueline. Jaqueline não, Laura. Né? Trabalhou bastante aqui na sexta-feira. Varreu aqui que nem gente grande. Espera. Deus te abençoe. Amém?